por que que tantas pesquisas em comunidades vulneráveis não representam o que os moradores realmente pensam. Basicamente, no artigo da Anna Ham-Smith e os colegas, que fizeram uma pesquisa publicada em 2025 na Teaching Sociology, eles dão uma resposta. Basicamente, é a desconfiança. Porque está enraizado numa história de pesquisa antiética em que há uma suspeita de que os pesquisadores eles possam utilizar os dados que eles vão coletar de uma forma que prejudiquem os interesses da comunidade. Então, isso acaba levando a altas taxas de não resposta a pedidos de participação em pesquisas. Basicamente, as pessoas param de responder justamente porque acreditam também que as vozes dessas comunidades ficam subrepresentadas nos dados que orientam as políticas públicas. E aí o artigo, ele propõe um modelo Citizen Social Science, que é a ciência social cidadã, que é um modelo que enfatiza o engajamento do cidadão com os cidadãos, no qual os cidadãos eles desempenham um papel ativo em dirigir os recursos do estudo, definir agendas, produzir e divulgar os achados da sua própria pesquisa. Ou seja, não é sobre a comunidade ser o objeto de pesquisa, é a comunidade protagonizar a pesquisa. E aí vocês vão entender mais por quê. Basicamente, essa experiência ela foi em Michigan, em Muskegon Heights, não sei como fala. Vi aqui como pronuncia, Muskegon Heights, em Michigan. Que basicamente quem morava lá se identificava, 76% dos residentes se identificam como negros ou afro-americanos, e a renda média é de 50%, 50% da média nacional, e as taxas de pobreza são 3 vezes mais altas. Então, 2 líderes comunitários, chamado Kerry Vanderhoff e Marcus Childress Jr., eles procuraram a uma universidade, eles queriam coletar os dados para embasar os pedidos de verba e políticas públicas. Então, juntos, eles desenvolveram 2 treinamentos para métodos qualitativos e outro para métodos quantitativos. E ele descreve que os participantes que acolheram nessa pesquisa para coletar os dados para embasar os pedidos de verba e políticas públicas eram educadores, profissionais da saúde, empresários, fundadores e membros de conselhos de organização sem fins lucrativos, ou seja, no total, 8 alunos no treinamento qualitativo, 12 alunos no quantitativo, 5 que voltaram, mais 7 novos. Porque basicamente eles fizeram uma parte da pesquisa qualitativa em determinado momento, em determinados meses, em um ano, e depois eles fizeram o treinamento quantitativo em outros meses do ano. Então, 5 voltaram, que também fizeram o qualitativo, e 7 novos apareceram para fazer o quantitativo. E todos eles foram recrutados pelo Vanderhoff e o Childress, não sei como pronuncia, e a maioria, segundo o artigo, tinha ensino superior. E o treinamento qualitativo ele teve 8 sessões semanais de 90 minutos, e o de outubro de 2022 a 2023. Já o quantitativo ele teve 11 sessões semanais de 90 minutos, de fevereiro a maio de 2023, e os alunos receberam certificados e bolsas. Eles justificam, essa questão de receber bolsa porque você dá uma compensação justa pela hora que a pessoa está ali, para receber aquele conhecimento, e também combater a percepção de que o trabalho comunitário se aproveita, da comunidade, não. Para realmente fazer valer aquele tempo, porque eles teriam, depois que tirar o tempo, deles para fazer a pesquisa, então a remuneração faz muito sentido. Então, basicamente, um desses alunos, ele diz, eu normalmente faço trabalho de campo, mas nunca sabia o que acontecia com os dados depois. No treinamento, eu realmente vi como eles são usados. Outro aluno, precisamos ser os que contam nossa história, não os que
não deixar que os outros contem por nós. E outra pessoa que também fez o treinamento, as pessoas mais marginalizadas não vão responder as perguntas porque não confiam em você. Se formos nós que coletamos os dados, sabemos que ele vem de uma fonte confiável. Então, já dando resultado ali naquelas falas de que realmente a proximidade da quem já está naquela comunidade é muito mais seguro a pessoa conversar, falar, como um cientista social mesmo, cidadão. Então, a partir disso, eles também tiveram algumas determinadas dificuldades, desafios, e reconhecem que eles tiveram dificuldade na questão das sessões corridas, né? Porque as pessoas fazem muitas coisas, né? Trabalham, então eles tiveram que se dedicar, uma dificuldade em antecipar quanto tempo os alunos adultos poderiam dedicar, enfim, para fazer as sessões para pesquisa. E o artigo ele basicamente termina falando que os alunos saíram do treinamento com otimismo de que seu trabalho tem potencial para informar suas atividades comunitárias. E o treinamento da universidade é basicamente um pequeno começo, né, numa longa jornada de apoio a iniciativas de dados de propriedade da comunidade. E é necessário desenvolver a comunidade o poder sobre seus próprios dados. Então, é bem interessante a questão da pesquisa, porque eles identificaram um problema, então eles trouxeram, mapearam o que poderia ser feito, foram atrás, né, para conseguir procurar uma universidade para tentar coletar esses dados, para embasar os pedidos de verba e políticas públicas, porque não adianta você fazer uma pesquisa e aquilo não representar também os cidadãos daquela comunidade, porque fica muito divergente do que realmente a realidade do que foi pesquisado, e aí eles acabam se sentindo, vendo essa lacuna não sendo resolvida nas questões que deveriam ser feitas, né, com dinheiro público, enfim. Então, esse pedido de verbas, tudo, eu acho que mapear e resolver, né, fazer o treinamento das pessoas e essa proximidade que eles teriam com a comunidade dando resultado, e eles mesmos percebendo que a questão de as pessoas respondem e às vezes elas nunca sabem para onde vão esses dados, e também podem divergir muito do que realmente é a realidade. E falando, os alunos tendo dito, né, o que eles começaram a perceber, né, nesse trabalho de campo, como que eles conseguiam agora perceber como os dados que eram obtidos eram usados. Eles percebem como é importante essa questão de não deixar tudo ao outro fazer a pesquisa, mas também contar a sua própria história, né, não deixar que os outros contem por eles. Enfim, é isso, gente. Espero que gostem do artigo, leiam o artigo, é muito importante. Estou tentando trazer um pouco aqui do conhecimento do que eu li, do ensino de sociologia, do que é publicado, do que é pesquisado. Enfim, espero que gostem. Eu sou socióloga, me chamo Nicole Calisto e até o próximo vídeo.